Meus prezados e queridos irmãos, com muita alegria eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. A nossa gratidão a Deus por esta noite tão inspiradora, esta noite tão maravilhosa, em que temos a oportunidade e o privilégio de retornar à nossa igreja aqui em Guaíba, rever os amados irmãos, dizer do nosso contentamento e do nosso privilégio e honra de estar com o nosso pastor Ibaldo, nossa alegria e o nosso contentamento, pastor, de tê-lo como nosso líder aqui no estado e poder ter a oportunidade de estar com o senhor aqui esta noite. Muito obrigado, desde já, por tudo que esta igreja tem feito e pela liberdade que o senhor tem dado para que a igreja estenda a mão e faça a obra de Deus. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui esta noite. Quero agradecer a Deus. Hoje, andar pelo mundo ficou mais fácil. Eu vinha comentando agora com os irmãos na estrada. Eu estava ontem e sexta-feira numa cruzada evangelística em Natal, Rio Grande do Norte. Então o avião facilita muito, né? Saímos pela madrugada de lá e chegamos ao meio-dia aqui. E eu estava ansioso para retornar aqui. Nós estamos sempre orando pelos irmãos. E temos gratidão na alma por tudo aquilo que os irmãos têm feito pela obra missionária e ainda vão fazer. Deixo o versículo que Paulo escreveu dizendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cada gesto, cada ação será recompensada pelo dono da obra, que é Jesus. Minha alegria de rever aqui os irmãos, irmão Adílio, todos os irmãos que trabalham com missões, com secretaria, departamento. Eu sou sabedor da grande obra que esta igreja realiza, não só em África, mas aqui no nosso estado, em outros países, América Latina. É uma igreja com sentimento missionário. E a igreja que está com o coração voltado para missões, ela está no caminho certo. Deus abençoe a todo o povo do Senhor. E saudar aqui o presidente do Legislativo Municipal. Deus lhe abençoe seu trabalho, abençoe o seu mandato, a sua administração, e lhe dirija os passos durante esse tempo que Deus lhe permite estar ali. Deus lhe abençoe. Meus amados e queridos irmãos, eu quero aproveitar bem este tempo que nós temos aqui e dizer aos irmãos que nós chegamos de África fazem aproximadamente 15 dias, 20 dias, e estivemos ali com os nossos queridos irmãos, com os obreiros que esta igreja mantém, no Mali, no Níger. Não estivemos no Senegal, mas no Mali. E a gratidão que estes homens têm pelo gesto que é feito por esta igreja é uma gratidão eterna. É uma gratidão que só o céu vai revelar. Porque a ajuda enviada mensalmente tem livrado muitas vidas da morte e tem também levado a mensagem de esperança aos que estão sem esperança. Eu estive em Niamey, que é a capital do Níger, e a situação no Níger é muito complicada. A fome está fazendo milhares de pessoas perderem a vida. Me levaram em alguns galpões da ONU, onde são guardados os alimentos que a ONU envia. Os galpões estão vazios, não há alimento.
A chuva não foi suficiente este ano e encerrou agora o período da chuva. No Mali também não houve chuva suficiente. É o prelúdio e o anúncio de um ano que será um ano de fome na região. Porque quando a chuva é abundante, a plantação, a pouca agricultura que se tem, produz e eles conseguem se alimentar até o ano que vem na próxima chuva, que chove julho, agosto e início de setembro. Depois não chove mais, então não tem como plantar. Neste ano não foi suficiente a chuva. Mas, deixa eu dizer alguma coisa para os irmãos. Algo me chamou a atenção. E eu glorifico a Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel e cuida dos seus. Nós estamos na região islâmica, os países onde a maioria são muçulmanos, o cristianismo é mínimo, 2%, às vezes não chega a 1%, é muito pouco. Mas eu estava em um local, numa localidade, até que estava mostrando há pouco aqui uma foto ali de um local chamado Djecumá, onde havia um batismo. E depois que terminou o batismo, nós fomos fazer um culto de agradecimento a Deus. Um senhor, já de idade, na aldeia, levantou-se e veio e disse: olha, eu estive aqui ano passado para pedir oração ao Deus de vocês e ao Jesus que vocês pregam, para que ele protegesse a minha lavoura e Deus desse chuva suficiente, não permitisse que a praga do gafanhoto atacasse a minha lavoura, porque havia uma praga muito grande do gafanhoto, destruindo a plantação. Eu vim aqui ano passado e pedi oração. Hoje, eu não vim aqui pedir oração. Hoje eu vim aqui me entregar a esse Jesus, porque ano passado ele protegeu, e este ano, sem pedir, ele continuou protegendo. E a minha lavoura está guardada, está produzindo, quando as demais em volta estão sofrendo. Mas eu creio que é a bondade desse Deus e deste Cristo que vocês pregam. Um homem de idade na região se levar, ou seja, se entregar a Cristo é uma grande conquista. Foi a maior festa que aconteceu naquele dia, porque uma pessoa já de uma idade avançada estava reconhecendo que Jesus é o Senhor que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Aleluia. Então, irmãos, vale a pena fazer a obra de Deus, trabalharmos para Jesus. E os obreiros estão animados. Nós tivemos um problema com a guerra no norte de Mali, contra o terrorismo. A França teve que intervir, a guerra foi difícil. Os Estados Unidos ajudaram contra os terroristas extremistas. Eles queriam fazer uma base mundial do terrorismo no deserto do Saara. Nós trabalhamos ali onde está o Saara. No norte de Mali é o Saara, o centro do Saara ali, e temos trabalhos em Tombouctou, que é uma cidade que fica bem no meio do deserto do Saara, dá 1.500 quilômetros da capital de Mali. E ali naquela região, os extremistas, terroristas, bandidos, queriam montar a base mundial do terrorismo. Depois da morte do general Gaddafi da Líbia, eles desceram, todos armados, inclusive tomaram o norte de Mali, porque o governo de Mali não tem condições de guerrear. O exército é muito fraco. Então foi quando a França teve que intervir, porque há interesses também no urânio que tem no norte. E graças a Deus, eles não puderam se instalar ali, praticar atos terroristas na região. Eles estavam se preparando para atos terroristas na Europa e na América, mas Deus
estendeu a sua mão e ajudou, e o povo está livre dos terroristas no norte. A nossa igreja sofreu, foi queimada, foi apedrejada, foi destruída pelos extremistas. Eles não podem ver cristãos, seja católico, seja evangélico, seja quem for. A ordem é matar os cristãos, e é uma situação bem preocupante na região. Mas agora, depois que houve essa intervenção, eu creio que foi a mão de Deus que estendeu-se, e a região volta a ter paz, e nós glorificamos a Deus por isto. Estamos pedindo oração, eu já estarei lendo o texto da Bíblia, mas eu preciso pedir oração aos irmãos, porque a região em que estamos também é uma das regiões que está ligada e próxima aos países onde está o vírus da ebola. Os irmãos têm acompanhado a mídia, têm acompanhado as notícias e sabe quanta desgraça este vírus tem causado. Nós estamos a 200 quilômetros da fronteira com a Guiné-Conakry. E ali, onde iniciou-se desta vez o vírus e se espalhou para as regiões da Libéria, da Serra Leoa, do Congo, Nigéria, caso no Senegal agora. E nós estamos orando para que Deus proteja aquela região. São mais de 2.500 mortos já, em pouco tempo. Uma doença que não tem cura. Só Cristo pode intervir. Estão testando medicamentos. Há um alvoroço na população, há uma preocupação e um medo e uma insegurança. E eu creio que somente a igreja, com a oração, poderá fazer com que isto seja barrado. Porque a igreja tem poder e autoridade. Quantos creem nisto? A igreja tem poder e autoridade no nome de Jesus. Orem, porque nós temos ali os orfanatos, nos preocupamos com as crianças que estão ali. Agora inicia o ano letivo, terminou o ano letivo recentemente, agora vai iniciar o novo ano, que começa em outubro e termina em junho, julho. O calendário é diferente. E nós estamos orando para que Deus proteja. Os 2 orfanatos que temos em Mali e Níger somam quase 100 crianças que estão sendo atendidas, órfãos de pai, de mãe, outros que a família não tem condições de criá-los devido à precariedade da situação, eles entregam, abandonam. Nós recebemos um menino que foi largado no portão do orfanato ali em Mali. De manhã abriu o portão, ele estava ali, todo cheio de feridas, ensanguentado. E a gente se preocupou porque não sabia o que era. Mas foi abandonado no portão, recolhemos ele para dentro. As moscas vinham em cima, era uma situação muito difícil. Colocamos um mosquiteiro, demos um banho nele. E eu disse, não deixe as outras crianças se aproximar, não deixe tocar nele, nós não sabemos o que é. Houve uma preocupação. Aí vamos para um hospital, para um laboratório, para um médico fazer exames, enfim. E quando constataram, disseram é o vírus do HIV, já em estado avançado. Pouco se pode fazer por ele. Descobri que o pai e a mãe também haviam falecido com o vírus do HIV. Ninguém apareceu para dar satisfação, eles simplesmente abandonam. Trouxemos ele de volta para o orfanato. Eu perguntei a ele, um menino de 7 anos, como é seu nome? Ele falava Bozo, que é um dialeto do Mali. Aí achamos alguém que falasse Bozo para traduzir o bambará e chegar até o francês. Ele disse, meu nome é Emanuel. Quando ele disse Emanuel, a minha alma se alegrou. Porque eu ouvi a voz de Deus dizendo, eu estou aqui. Eu estou convosco. Oramos por ele. E para resumir, irmãos, para quem estava condenado à morte, lá está o Emanuel. Totalmente recuperado. Totalmente recuperado. Aleluia.
O Emanuel, Deus tem um projeto com ele. Então orem por estes trabalhos. No final deste culto, com a permissão do pastor Ibaldo, eu trouxe alguns materiais que são fabricados lá no orfanato. E nós trazemos para oferecer aos irmãos, e os irmãos terem como uma lembrança e também ajudar a manter o orfanato ali. No final lá você pode procurar. As irmãs que gostam muito, foi confeccionado toalhas de mesa, trabalho de arte muito bonito, feito lá no orfanato. Nós estamos ensinando eles a costurar também, e outros trabalhos manuais, que são confeccionados. A gente procura mais vender lá também para gerar recursos lá, mas eu trouxe alguma coisa desta vez ao Brasil, e os irmãos que quiserem procurem no final, ali vai estar com o irmão Henrique, você vai poder guardar uma lembrança, ter na sua mesa, quando colocar uma toalha bonita, uma obra de arte com tecidos africanos, você vai lembrar de orar para aquelas crianças que estão lá na necessidade, precisando de ajuda. Recebam a gratidão e o agradecimento do povo africano. Recebam a gratidão e o louvor daqueles homens que estão lá semeando a palavra. E dia após dia o que eles dizem é: diga à Igreja do Brasil, obrigado pelo pão na nossa mesa. Obrigado porque não vamos morrer de fome. Ainda que haja uma crise, eles estão crendo e confiando que a igreja brasileira não vai os abandonar. Pastor Ibaldo, o senhor é sabedor, como eu, como todos que aqui estão, que há uma certa crise financeira na Europa. Sabe que a França recolheu todos os missionários, porque disse não ter dinheiro, a igreja francesa não ter dinheiro para mantê-los. Recolheu todos. Não ficou nenhum. Eu participei do almoço do último casal que estava em Mali, retornando à França. A América recolheu os missionários por insegurança e com medo de sequestro dos missionários e ataques. Todos foram se retirando, só ficou nós, os brasileiros. E eles reuniram e disseram com lágrimas nos olhos: pelo amor de Deus, não nos abandonem, não nos deixem, continuem conosco. E eu creio que, se Jesus permitir, nós vamos continuar. Porque grande é a obra, grande é o trabalho. Então, irmãos, para frente que se vai, para frente que se avança. Oreis por nós, orem pela minha família, minha esposa passou por uma cirurgia, está se recuperando. Nós estamos em batalha e em guerra. Eu estou precisando cavar um poço artesiano num terreno que temos lá de 2 hectares. Esse poço, o valor é bem alto. Eu estou viajando aos Estados Unidos na terça-feira. Alguns irmãos na América querem ajudar, e eu creio que Deus vai abrir as portas para nós cavar esse poço, fazer uma horta comunitária e também uma horta para manter os orfanatos ali, ajudar. E num tempo futuro nós vamos construir neste terreno os orfanatos que estão alugados por enquanto, e depois uma escola e um posto de saúde. E precisamos de oração para que os céus se abram e Jesus levante pessoas que queiram ajudar e estender a sua mão. Deixa eu dizer uma coisa bem séria e com muita verdade aqui. Nós estamos abençoados no Brasil, sim ou não? É verdade ou não é, irmãos? Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. As nações estão clamando por socorro, os povos estão pedindo ajuda, e nós estamos debaixo da nuvem da proteção do Senhor. Então é motivo de nós darmos glória a Ele, darmos louvor a Ele, exaltarmos o seu nome, mas também não esquecer daqueles que precisam que alguém lhe estenda a mão. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Nós vamos ler alguns versículos. Livro de Neemias. Capítulo 1.
Como vão ser alguns versículos, eu vou ler os versículos específicos para esta noite. Capítulo 1 de Neemias, versículo 2. Depois leremos o versículo 4. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. 4, para ganharmos tempo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo de número 2, versículo de número 5 em diante. Capítulo 2, versículo 5. E respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Torne as páginas da sua Bíblia um pouquinho mais e vamos ao capítulo 8, ao versículo 10. Ao capítulo 8 e ao versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Amém. Glória a Deus. Prezados irmãos, eu queria, nesses minutos que temos, meditar um pouquinho sobre o modelo missionário de Neemias. O modelo missionário de Neemias. Nós estamos vivendo em um mundo bastante individualista. Estamos nos tornando cada vez mais individuais. A tecnologia, as redes sociais estão fazendo com que o ser humano se isole um do outro. E às vezes, nós passamos dias, semanas, meses, e por que não dizer até anos, sem ter contato com algumas pessoas que antes nós mantínhamos contato. Dentro das próprias famílias, dentro de casa, dos lares, o isolamento está tomando conta, o individualismo. Já existe pai que conversa com o filho dentro de casa pelas redes sociais. Já não há o contato físico. O filho fica fechado no quarto e o pai está na cozinha e eles conversam por redes sociais. Isso vai isolando o ser humano um do outro. Isso vai fazendo com que, às vezes, eu perca o relacionamento e eu perca o sentimento pelo próximo. Eu gostaria de enumerar algumas coisas aqui que eu tiro na vida de Neemias, que serve para o contexto atual que estamos vivendo, sobretudo em relação à obra missionária. Primeira coisa, e a primeira lição que eu tiro no modelo de Neemias, está no versículo 2 que nós lemos, quando veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus.
houve um interesse da parte de Neemias de saber como estão os meus irmãos lá. Não havia necessidade nenhuma de Neemias se importar com eles, porque Neemias estava numa boa posição, apesar de ser arriscada, mas ele era copeiro do rei, ele estava no palácio, ele estava tranquilo, ele estava vivendo bem, não teria necessidade nenhuma de ir atrás, de querer saber. Mas uma das primeiras marcas no modelo missionário de Neemias é esta: ele se importou com os seus irmãos. Ele quis saber o estado que estavam os seus irmãos. Ele lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. É esta preocupação que não deve desaparecer do coração do cristão, de se importar com o seu próximo, de se importar com aqueles que estão em sofrimento, com aqueles que estão padecendo, com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, com aqueles que estão em situação de risco e de perigo. Às vezes nós olhamos somente para nós, somente para o nosso bem-estar. Se eu estiver bem, não me preocupo com os outros, o importante é eu estar bem. Este egocentrismo, este querer somente para si, sem estar preocupado com o próximo. Neemias poderia ter ignorado, não precisava nem ter conversado com Hanani, não precisava nem ter chegado perto. Ora, por que me importar com o sofrimento alheio? Por que vou criar problemas para mim? Eu estou bem aqui, minha família está bem, então eu tenho que viver bem. Mas este não é o cristianismo, e esta não é a visão que Jesus nos deixou. Isto não é o exemplo que nós temos de Cristo, porque ele veio, diz a Bíblia, buscar e salvar os que se haviam perdido. E a palavra que foi lida aqui na abertura, a leitura oficial, foi esta: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Isto quer dizer que eu devo me importar com o próximo, eu devo me importar com o meu semelhante. Quantas vezes nós esbarramos as pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja mesmo, nós passamos o dia todo, às vezes, com as pessoas, e tem pessoas que estão à beira da morte, tem pessoas que estão à beira do suicídio, tem pessoas que estão a um passo de ir ao abismo, e nós não nos importamos com elas. Nós não olhamos para o seu estado, nós não olhamos para a sua necessidade. Ora, por que eu vou me preocupar? Ora, eu não tenho nada que ver com sofrimento alheio. Será que isto é verdadeiro cristianismo? Quando nós deixamos de nos preocupar com o semelhante, quando nós nos deixamos de estender a mão, olhar nos olhos da pessoa e perguntar e dizer: ei, como você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de uma ajuda? Eu tenho algo para lhe dizer. Eu me preocupo com você. Eu quero o seu bem. Eu quero que você avance. Esta é a missão e o trabalho de um verdadeiro cristão: importar-se com o seu semelhante, preocupar-se com o seu próximo e falar do amor de Cristo Jesus, falar do Evangelho de Jesus. Eu estou me lembrando agora do que disse o grande missiólogo, Dr. Oswaldo Smith, um dos maiores missiólogos que já esteve aqui, quando ele estava ministrando em um congresso de evangelismo e missões em Berlim, na Alemanha.
Doutor Smith olhou para a plateia e disse assim: irmãos, se Deus quer salvar os homens, se é o desejo do Senhor que a mensagem seja propagada e que as pessoas vivam na presença de Deus e tenham o socorro do céu, se este é o projeto de Deus. Ele olhou para a multidão e disse: e você cristão, e você crente, aleluia, aleluia, que se diz cristão, não está interessado pelo seu próximo, e não está interessado em evangelizar, em pregar o evangelho. Ele disse uma palavra muito dura, mas é real. Ele disse: olha, se você não sente desejo, não sente amor pelo próximo, não sente essa vontade de falar do amor de Cristo, sua salvação pode estar em risco, e eu até posso querer duvidar da tua salvação, disse aquele homem. E eu fiquei pensando e imaginando, isso são palavras duras, mas são realistas, porque eu quero acreditar, irmãos, eu quero crer que é impossível alguém nascido de novo, alguém que recebeu a doçura da salvação, alguém que teve um encontro pessoal com Jesus, alguém que provou o gozo eterno, não compartilhar este gozo. Eu acho impossível alguém guardar só para si todo este privilégio, toda esta graça, toda esta bondade. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro salvo é aquele que propaga o evangelho e propaga com amor e preocupa-se com o seu semelhante. O modelo de Neemias para nós é este: ele importou-se com os seus irmãos. Você se preocupa com seu vizinho? Você se preocupa com seu colega de trabalho? Você se preocupa com seu parente? Você se preocupa com aquele que lhe rodeia? E você já parou para pensar: se ele não tiver Jesus, o que será dele na eternidade? Se eu não puder levá-lo a Cristo, o que será dele na eternidade? Já parastes para pensar isto? Já parastes para analisar isto? Eu moro aqui há tantos anos, meu vizinho está aqui, e se ele partir hoje para a eternidade, onde ele vai passar a eternidade? E eu fiquei muitos anos aqui ao lado, morando do lado da casa dele. Onde está aquele seu colega, que você passa anos junto com ele no trabalho? Sabe por que o Senhor lhe colocou lá? Porque o Senhor conta com você. Porque o Senhor quer fazer de você um mensageiro. Porque o Senhor quer fazer de você um porta-voz. Simplesmente, quando abrir a oportunidade, não force nada, porque Deus vai criar a oportunidade, Deus vai criar a situação. Abra sua boca e diga que só Jesus salva. Importe-se com o seu semelhante. Eu não precisaria estar me importando com ninguém na África. Eu não precisaria estar olhando para nada. Eu poderia ter ficado aqui trabalhando, pregando por aqui mesmo, desenvolvendo um trabalho. Para que correr risco? Para que expor a família? Para que ir lá para aqueles lugares de miséria? Para que tudo isto? É porque há um fogo que arde aqui dentro de mim, e eu entendo que o meu Cristo me ordenou a fazer isto com amor e compaixão, e se ele se importou comigo, eu preciso me importar com o meu semelhante. Você já parou para pensar, se Jesus não tivesse se importado com você? Onde você estaria? Onde eu estaria? Mas ele se importou comigo, e ele me salvou, e ele te salvou. Segundo exemplo que Neemias me dá aqui, depois de ele ter perguntado, depois de ele ter se inteirado, de ele ter visto a realidade dos seus irmãos em Jerusalém, a cidade queimada a fogo, a cidade destruída, qual foi a reação dele? Não foi voltar para o palácio, continuar a sua vida rotineira, continuar a sua vida normal. Não foi voltar lá servir o rei com alegria, como ele sempre fez. Ao ouvir o
afastado dos seus irmãos, a Bíblia diz: me sentei e chorei, lamentei, estive jejuando e orando ao Deus do céu. Eu não sei se isso é comigo ou eu não sei se eu estou errado, mas me parece que nós estamos vivendo num mundo um pouco insensível e as pessoas estão se tornando insensíveis. As pessoas, os cristãos, estão se tornando insensíveis. Lê o jornal, morreu 100, morreu 200. Tem 50, tem uma catástrofe lá, tem outra coisa. A gente lê, entrou aqui, saiu aqui, e a vida continua normal, como se nada de ruim estivesse acontecendo. Tudo está mil maravilhas, tudo está bem. Eu quero orar ao Deus do céu, eu quero pedir ao Deus do céu que não deixe esta insensibilidade entrar na minha vida e no meu coração. Quando eu vejo alguém na miséria, quando eu vejo que há uma catástrofe, meu coração se quebranta e eu tenho sentimento e desejo de orar, pedir ao Deus do céu que estenda a mão para socorrer. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas lágrimas você tem derramado pelo teu semelhante? Quantas lágrimas você tem derramado pelo teu próximo? Qual foi o dia que você sentou, chorou, orou, jejuou em favor do teu semelhante que está precisando de ajuda? Qual foi o dia que você chorou e clamou a Deus por aqueles que estão na miséria, nas periferias? A gente leva isso tão normal. Eu não tenho nada a ver com isso, é problema de outros, é problema de governo. Irmãos, isto é insensibilidade ao cristianismo. Quando você vê alguém numa necessidade, o sentimento de um verdadeiro cristão é chorar, é orar, é clamar para que o Deus do céu estenda a sua mão. Eu estou bem, você está bem, sua família está bem, seus filhos estão bem, está tudo bem, o emprego está bem, a casa está bem, a família está bem, não preciso me preocupar com outros. Isto não é cristianismo. Cristianismo é interessar-se pelo próximo, e quando você lê a notícia, quando você vê o estado, não é simplesmente ignorar e passar de lado, mas é pelo menos sentar, lamentar, chorar e pedir ao Deus do céu: tenha compaixão e tenha misericórdia. Você tem chorado pela salvação de vidas? Você aproveita aquelas madrugadas que você não tem sono para dobrar o joelho ao lado da cama e deixar que o Espírito Santo quebrante o teu coração e te leve a buscar a face de Deus em favor de alguém? Passa ano e vem ano, passam meses e vem meses, vem cruzadas e mais cruzadas missionárias, e não há uma lágrima, não há um choro, não há um sentimento no coração. Eu venho aqui esta noite, autorizado pelo Espírito de Deus, para dizer para você: Ele está com saudade de ver as tuas lágrimas caírem em favor de alguém. Neemias chorou, Neemias parou tudo. Neemias disse: eu não posso continuar na mesma situação, eu não posso continuar no mesmo estado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir, eu tenho que estender a minha mão. Hoje estamos aí, as notícias estão sendo espalhadas, a ebola está matando, a ebola está destruindo, a gente ouve e diz: meu Deus, que coisa terrível, meu Deus, que desgraça. Quantos aqui já puderam sentar e chorar por estes milhares e milhares de pessoas que estão sofrendo e padecendo por causa de um vírus? Quem aqui já pôde derramar uma lágrima, preocupando-se com aqueles que estão padecendo? Neemias nos deixa esse modelo de preocupar-nos com o semelhante, sentarmos,
orarmos, jejuarmos e estender a mão e fazer alguma coisa em prol deles. Depois que Neemias vê tudo isto, depois que Neemias sente tudo isto, depois que Neemias se preocupa, agora ele vai ao rei e ele pede ao rei permissão para ir fazer o trabalho. Não simplesmente se importou e deixou de lado, não simplesmente orou e jejuou. Ele disse: eu não posso simplesmente ficar nisto, eu preciso agir, eu preciso agir, eu preciso trabalhar. O rei olhou e disse: por que está triste o teu semblante? Por que você está tão preocupado? Por que você está tão desanimado? E a tristeza no teu coração? Você sempre esteve alegre. Ele disse: ó rei, como não vou estar triste? A minha cidade foi destruída, meus irmãos estão sofrendo, morreu tanta gente, os muros foram queimados, a cidade está exposta e eu estou angustiado e eu preciso fazer alguma coisa por eles. Então o rei lhe dá a autoridade ou autorização quando ele chega e diz: ó rei, permita que eu vá e ajude os meus irmãos a fazer este trabalho. O rei então lhe envia e diz: vai, Neemias, e faça a obra que tu tens para fazer, realize o trabalho que tu tens para realizar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: a grande ordem imperativa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores já foi dada. Já fazem mais de 2000 anos que ela foi dada. Ninguém precisa ficar esperando o anjo descer do céu para mandar você ir estender a mão ao próximo. Ninguém precisa ficar esperando que desçam aqui anjos e que se levante profetas para dizer que vai, tem que ir. Não, a ordem do Supremo Rei já foi dada. Ele já nos enviou. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você entende isto como uma ordem, como um mandamento. Depois de ser enviado pelo rei, depois de receber esta liberdade do rei para partir, Neemias recebe cartas com autoridade para passar as fronteiras, para cruzar os caminhos difíceis. Lá vai Neemias com a carta de autoridade na mão. Quando alguém queria lhe atacar em uma fronteira, ele puxava a carta e apresentava: eu sou enviado do rei, o rei me autorizou a ir e eu estou indo para fazer uma grande obra. Esta autoridade, esta carta, Jesus já nos deu, Jesus já nos entregou, quando ele disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse também: ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eu vos revisto de poder e autoridade. Você e eu, como cristão e como igreja, temos autoridade, temos legalidade para sairmos pelos becos e valados. E quando alguém quiser se atravessar na nossa frente, levante a voz de autoridade no nome de Jesus para realizar o trabalho e para pregar o evangelho. Todos nós recebemos esta autoridade, todos nós recebemos esta graça para anunciar o evangelho e levar vidas a Cristo Jesus. Depois ele recebe a autoridade, ele vai ao rei e diz: mas eu ainda preciso de provisão, a obra precisa de provisão, tem que ter recurso para que a obra seja feita, preciso de cartas para adquirir lenha, para adquirir madeira, para reconstruir as portas da cidade. Ele recebe provisão, ele recebe madeira, ele recebe tudo que era necessário para que a obra fosse realizada. Tudo que era necessário. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu e você, nós temos recebido todas as provisões de Deus para a realização da obra. Nós temos tudo à nossa disposição. Nós temos tudo nas nossas mãos. É só trabalhar. A fartura de pão. Nós estamos trabalhando num projeto
de tradução de Bíblia no norte de Mali, em um povo chamado Songhai. O povo Songhai tem 1.493.000 pessoas. 1.493.000 pessoas. Sabe quantos obreiros tem no meio de 1.493.000 pessoas? Tem um obreiro trabalhando. No meio do povo Songhai. Um obreiro trabalhando. Pegue quase que a cidade de Porto Alegre, que tem aí 2 milhões e pouco de habitantes, com um obreiro só para trabalhar. E o que é que ele está fazendo? Ele está traduzindo a Bíblia para o Songhai. Não há nenhuma literatura cristã na linguagem Songhai, no idioma Songhai. Não tem nada. E este obreiro, missionário da nossa igreja da Alemanha, está lá no meio do deserto, entre os Songhais, traduzindo a Bíblia. Eu estive agora, e eu tive o privilégio, eu esqueci de trazer para mostrar para os irmãos. Fazem 15 anos que ele está lá, no meio do povo Songhai. No meio de 1.493.000 pessoas, tem 20 cristãos. 20 cristãos. 11 evangélicos e 9 católicos. Só. Parece algo de outro mundo. Mas ele está ali há 15 anos, traduzindo a Bíblia para o Songhai. Quanto tempo leva para traduzir toda a Bíblia? 30 anos leva. E agora, completados 15 anos, nós tivemos a alegria de receber o Novo Testamento completo, traduzido em Songhai. Está todo traduzido. Foi impresso na Coreia do Sul, já foi enviado para lá. E quando o chefe do povo Songhai de uma aldeia recebeu, ele olhou e disse: Deus fala Songhai. Deus fala a nossa língua. Deus fala o nosso idioma. Temos outro problema agora. O povo Songhai é analfabeto, não consegue ler. Tem que alfabetizá-lo para que eles então leiam a Bíblia. É um processo lento. Então estamos tentando uma outra estratégia para correr mais rápido. Pegamos um dos irmãos dos 11 cristãos, que sabe ler e escrever e entende bem o idioma, e estamos gravando em áudio o Novo Testamento. Eles não sabem ler, mas podem escutar. E vai ser distribuído no meio do povo Songhai em áudio o Novo Testamento. Mas é ainda em fitinha cassete, porque o CD não chegou lá ainda. Fitinha cassete, está sendo gravado para que eles ouçam o Evangelho. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer com isto que eu, você, nós, o Brasil, tem tudo à disposição para fazer o trabalho. Para fazer o trabalho. Quantas Bíblias você tem lá na sua casa? Eu devo ter umas 10. Uma diferente da outra. Literatura é o que mais tem. Tem Bíblia para tudo no Brasil. É fartura de pão. É fartura de provisão. É fartura de alimento. Glória a Deus por isto. Tanta Bíblia que está surgindo que tem umas até com heresia dentro. Mas nós temos pão de sobra, provisão de sobra. Então, não teremos desculpa nenhuma para chegar no céu e dizer: eu não tinha como fazer, eu não tinha material, eu não tinha provisão, eu não tinha madeira. Não, o Senhor nos deu tudo para fazermos. O Senhor nos deu tudo o que precisamos. E precisamos avançar e agir, ter múltiplas estratégias. Esse povo está lá, sem acesso à Bíblia. Os poucos que têm estão comendo a palavra, e querem a palavra, querem a Bíblia. Houve um que foi enviado para o interior de África há poucos dias. Um nativo reuniu o povo. E um missionário chegou e disse: vai lá e reúne os irmãos que você já ganhou.
e eu vou lá visitá-los. E ele reuniu lá no meio da selva muitos irmãos. E ele esperou o missionário chegou, e quando o missionário chegou, se alegrou e disse: nossa, você já conquistou, já ganhou todos estes para Jesus? Sim, pastor. E eles vieram para ver um missionário de verdade. Caminharam quilômetros para lhe ver. E o missionário olhou, observou que ninguém tinha Bíblia. Ninguém tinha Bíblia, nem o nativo. Ele disse: tem alguma coisa estranha. E ele pegou a Bíblia dele depois e disse ao nativo: você tem Bíblia? Ele disse: não, não tenho. Então pegue a minha Bíblia, vou lhe dar a minha Bíblia. O nativo arregalou o olho e ficou pensando, e olhou e disse para ele: o que o senhor está fazendo? Estou lhe dando a minha Bíblia. Mas você vai me dar toda ela só para mim? Sim, para você. Eu vou ter toda ela, só minha. Sim, ela é sua. Ele começou a saltar e a dançar. E ficou tão feliz que recebeu uma Bíblia. Mas aí ele perguntou: escuta, você já teve alguma Bíblia? Eu disse: não, nunca tive Bíblia. Sou obreiro, mas nunca tive uma Bíblia. E ele disse: mas então como é que você prega para esse povo? Como é que você levou a mensagem para esse povo, se você não tem Bíblia? Ele puxou do bolso um pedacinho de papel amassado e sujo. Ele disse: pastor, um dia eu fui na cidade e eu ouvi um hino. E nesse hino, nesse louvor, tinha o nome de Jesus e que Jesus é o Salvador. Eu anotei, eu escrevi e eu me entreguei a Jesus. E é o que eu uso aqui para pregar e dizer que este Jesus aqui desse hino, ele é Salvador e ele leva para o céu. É tudo que eu tenho e é o que eu uso para pregar. E aqui está esta multidão de pessoas servindo a Jesus. Aleluia. Dá para você glorificar a Deus, pelo menos pela Bíblia que você tem, pelo menos pela provisão que Deus nos deu. Aleluia. E eu vou encerrar. Eu poderia ficar aqui falando desta provisão que Deus já tem nos dado. Neemias teve estratégias, foi estrategista, não dá por aqui, vou por aqui. Visitou a cidade, olhou tudo e agiu. Deus te dará estratégias para você ganhar alguém para Jesus. E eu falo agora como servo de Deus autorizado pelo Espírito Santo. Deus te dará estratégia para você trazer alguém a Cristo Jesus. E esta cidade vai tombar aos pés de Cristo através da tua vida. Sabia que Deus está querendo lhe usar? Sabia que Deus quer lhe usar para ganhar muitas vidas aqui em Guaíba? Deus está assim lá no céu, ó, olhando para você e dizendo: eu quero usar ele, eu vou usar ele, eu quero usar ele. É o desejo de Deus usar os teus lábios e a tua vida para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E aquele que é servo de Deus, e aquele que faz o trabalho de Deus, aquele que é missionário, que é enviado, a Bíblia diz que o Senhor o protege. A Bíblia diz que pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, e não lhes fará dano algum, porque o Senhor está conosco, e Ele nos protege. Com a permissão do pastor Ibaldo, podemos orar? Vamos ficar em pé? E eu encerro aqui, me lembrando do que está acontecendo agora no Egito. Você tem acompanhado as notícias do Egito? Está acontecendo algo extraordinário no Egito. Pastor, não é catástrofe, não é golpe militar, não é... Tudo isso está acontecendo no Egito hoje. Mas por trás de toda esta artimanha, há uma ação divina. E Deus está transformando milhares e milhares de egípcios e está trazendo a salvação. Houve algo que aconteceu com a vida de um rapaz. Para você ver como Deus protege e guarda aqueles que lhe obedecem e fazem a sua vontade. O rapaz se converteu ao cristianismo de uma família extremista, de uma família que participava até de atos terroristas no Cairo. Mas este moço, escondido da família, foi para a igreja. Foi servir a Deus, vivia uma vida devassa, uma vida de miséria.
Foi servir a Deus, escondido, porque se a família descobrisse, o mataria. Não tem piedade. Se alguém for ao cristianismo, é digno de morte. E ele foi escondido. Seguiu um tempo na igreja escondido. O pastor olhou, o missionário que estava trabalhando, e viu que aquele moço já dava frutos de cristão. Chegou a ele e disse: meu filho, você não quer, nós vamos ter um batismo, você não quer batizar-se? Ele parou e pensou: se eu me batizar, vai se tornar público para muita gente. Vai chegar até os ouvidos da minha família. E eles vão me matar. Parou, pensou, analisou e disse: mas se me matarem, então somente morrerei. Já estou com Cristo e a minha salvação está garantida. Isso é cristianismo de verdade. Isso é quem encontrou Jesus. Isso aqui é só para quem encontrou Jesus. É. Ele disse: eu aceito o batismo. Aceitou. O pastor batizou ele. Saiu do batismo e saiu correndo para casa e disse: vou contar à família antes que alguém conte. Eu mesmo vou contar que eu me tornei cristão. Chegou em casa, reuniu a família no mundo árabe e disse: olha, eu me tornei cristão. Tomei uma decisão, papai. Jesus mudou a minha vida. Me trouxe paz e alegria. Me garantiu o céu. E é para lá que eu vou. E não tem mais como eu voltar atrás. Não importa o que vocês vão fazer comigo. Sentou e aguardou a sentença. O pai disse: olha, você é a vergonha da casa. Você é traidor. Você merece a morte. Tomou o Alcorão, livro sagrado do Islã, e disse: este livro me autoriza a lhe matar, porque você é infiel, você abandonou o Islã. Mas não vou lhe matar, disse o pai. Outra coisa, você pensou que nós não sabíamos que tu eras cristão? Nós estamos sabendo. Era família de posse, colocamos detetive para te seguir, e nós sabemos que tu vais na igreja. Ele ficou assustado. E o pai disse: não vou te matar, deveria lhe expulsar de casa, nunca mais lhe chamar de filho, lhe deserdar de tudo e lhe esquecer para sempre. Mas não vou fazer isso também. E ele ficou mais preocupado. Ele disse: tem alguma coisa errada. Não vão me matar, não vão me deserdar, não vão me expulsar de casa. É tudo o que fazem quando alguém se torna cristão. E aqui não vai acontecer nada disto comigo. Tem alguma coisa errada. E o pai disse para ele: e tem mais, meu filho, continue indo na igreja e continue servindo este Cristo e este Jesus. Aí ele não entendeu mais nada, disse: tem alguma coisa errada. Aí o pai disse: eu vou te contar por quê, meu filho. Sabe por quê? Porque ele te cuida e ele te protege. Fazem 2 anos que a tua mãe coloca veneno na comida para tu morrer e tu não morre. Eu já estou tentando te matar fazem 2 anos, mas esse teu Cristo aí está te protegendo, está te guardando. Continue seguindo Ele, porque Ele é poderoso. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Eu sinto a mão de Deus aqui sobre nós esta noite. Quando você se disponibiliza para Deus, suas mãos estão estendidas e coisas sobrenaturais começam a acontecer. Quantas pessoas aqui nesta noite, neste encerramento de cruzada missionária, ainda não conseguiram levar alguém a Cristo? Seja sincero com você e com Deus. Você até tem desejo, mas ainda não conseguiu trazer uma alma aos pés do Senhor. Quantos? Levante a mão, por favor. Quantos? Levante bem alto, sem constrangimento. Você gostaria muito de levar alguém a Jesus, mas até agora você não conseguiu. Você quer levar alguém a Jesus? Eu quero orar por você esta noite, para que o Espírito Santo use a tua vida, e antes que este ano termine, você terá o privilégio de ter alguém indo para o céu, que você trouxe ao caminho da salvação. Quer se tornar um ganhador de almas?
Vem aqui, eu vou orar por você agora, por favor. Eu quero orar por pessoas e irmãos que querem ganhar almas para Jesus, mas têm dificuldades. O Espírito Santo vai abrir, vai dar estratégia, vai dar meios. Aleluia. Quero orar por você que não sente mais esta sensibilidade cristã. Você que não sente mais este interesse pelo próximo. Quero orar por você que está vivendo um cristianismo um pouco apagado, um pouco de nome, de fachada. O Senhor quer mudar esta noite, quer te fazer um instrumento poderoso. Não há, eu tenho certeza que se você falar com qualquer pastor, qualquer obreiro, qualquer pessoa que ganhou uma alma para Jesus, pastor Ibaldo, eu acho que não há maior alegria do que você levar alguém a Cristo. Ver que tem alguém indo para o céu e Jesus usou os seus lábios. Aleluia. Na semana passada eu fui pregar e fui dar uma palavra a um retiro de jovens, e no final o coordenador disse a um dos jovens: vem aqui você, ele já havia casado, recém-casado, disse: vem aqui você, entregue um presente ao pastor Paulo. Quando ele veio entregar aquele presente para mim, não foi coincidência, acho que foi Jesus que dirigiu aquele líder. Aquele rapaz veio, me entregou aquela lembrancinha, me abraçou e disse: muito obrigado, pastor, eu me converti um dia que você falou de Cristo para mim. Eu nunca tinha visto, eu nem me lembrava mais dele, mas ele disse: eu aceitei Jesus porque um dia você falou de Jesus para mim. Eu não precisava de mais nada, irmãos. Aleluia. Você vai provar em nome de Jesus o gozo de levar alguém a Cristo. O Senhor quer te usar. O Senhor quer fazer de você um missionário aqui em Guaíba. O Senhor quer fazer de você um trabalhador aqui em Guaíba. Pastor, mas e se ele me quiser lá do outro lado do mar? Ele vai te levar, porque ele é Deus, ele é Senhor. Agora comece a trabalhar aqui, comece a fazer aqui, você vai ver o que ele vai fazer. Vamos orar, irmãos. Alguém precisa de uma oração, alguém está doente, há um enfermo aqui entre nós, o poder de Cristo está aqui. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Tem alguém que não é batizado ainda com o Espírito Santo, ele pode batizar aqui esta noite. Para um problema insolúvel, ele está aqui. Mas agora a coisa mais importante eu quero fazer: existe alguém aqui que ainda não serve a Cristo e gostaria de entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não serve a Cristo, ainda não entregou o seu caminho a Jesus, ainda não entregou a sua vida inteira ao Senhor e gostaria nesta noite de dizer: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador? Se tiver uma pessoa, levante a sua mão, vou orar por você. Se todos que estão aqui são salvos, glorificado seja o nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Comece a orar aí, comece a falar com Deus. Eu estou vendo pessoas aqui se desmanchando na presença de Deus. Eu estou vendo pessoas aqui derramando a sua lágrima, a sua alma. Eu quero acreditar que isto é sincero. Eu quero acreditar que isto é verdadeiro. Eu quero acreditar que isto vem da alma, e o Senhor vai fazer de você um instrumento poderoso nas suas mãos. Siga o exemplo missionário de Neemias, siga o maior exemplo que é Jesus, e você vai fazer a obra que Deus quer que você faça. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, no nome precioso de Jesus de Nazaré, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Depois de ouvirmos a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor, trabalha nos corações, e foi a Tua palavra que entrou nesta noite nas vidas que aqui vieram. E eu quero lhes pedir, Senhor, nesta noite, quero te pedir em favor destas vidas. Eles têm um desejo profundo, Senhor, de fazer a Tua obra, de falar do Teu amor, de ganhar vidas para Ti, mas até agora eles não têm conseguido. Dá-lhes uma graça especial nesta noite, tira a timidez, tira, Senhor, aquilo que bloqueia, aquilo que impede, prepara situações, cria situações, para que eles tragam alguém a Ti, para que alguém seja impactado com uma palavra só que eles dirão. Senhor, coloca nos lábios dele, coloca nos lábios dela agora a palavra da reconciliação, a
palavra da salvação, Senhor, e levante aqui ganhadores de almas, como nunca antes o Senhor o fez. Pai santo e eterno, nós oramos agora, pedindo, Senhor, se porventura algum enfermo entre nós, o teu nome é poderoso agora para curar os enfermos, e é no nome de Jesus que nós ordenamos as doenças que desapareçam, as enfermidades que saiam, e o Cristo verdadeiro seja glorificado. Pai justo e eterno, eu quero abençoar a igreja em Guaíba, abençoa este ministério, abençoa o pastor Ibaldo, abençoa a secretaria de missões. Senhor, aquilo que eles têm feito pelas missões, recompensa, recompensa e recompensa. Senhor, eu abençoo a vida do teu povo agora, no nome de Jesus. Amém. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele assim: não desista, você vai conseguir. Diz para ele: não desista, você vai conseguir. Você vai trazer alguém para Cristo.